Muito boa noite, irmãos. Talvez alguém esteja pensando em encontrar alguém à altura para pregar no culto da UCP. Eu quero dizer aos irmãos que eu estou muito feliz de estar aqui, me sinto realmente privilegiado. Eu já estava feliz porque este púlpito eu alcançaria nele tranquilamente, pela primeira vez, e os diáconos muito bondosamente colocaram um tablado aqui, ainda ficou melhor. Abra a Escritura Sagrada, no Evangelho de João, no capítulo 6. Vamos ler alguns versículos. João capítulo 6. Eu farei a leitura do versículo 2 até o versículo 15. A multiplicação de pães e peixes. Diz assim a palavra do Senhor: seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e se assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que a grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Pai Celestial, nós neste momento nos curvamos diante da Tua palavra, que é a verdade. Senhor, clamando a Ti que nos ajude neste momento a compreender a Tua verdade eterna. Que o Teu Santo Espírito mesmo aplique a Tua palavra aos nossos corações, Senhor, tirando as nossas dúvidas e nos esclarecendo a Tua verdade. Assim nós oramos em nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém. Irmãos e crianças, eu gostaria que vocês imaginassem rapidamente comigo um homem, uma pessoa que sabe fazer uma coisa muito bem feita. E essa coisa que este homem sabe fazer é uma coisa que vocês gostam muito. Este homem sabe fazer casinhas na árvore. Isso é uma coisa legal. Qual é a criança que nunca sonhou em ter uma casinha na árvore? Você pode pedir para o seu pai depois fazer uma casinha para você. Mas imaginem comigo que essa pessoa sabe fazer casinhas lindas, maravilhosas. Mas tem uma coisa que ele faz. Ele trabalha sempre sozinho. Ele não tem ajudantes. Mas ele tem um filhinho. Uma criança, assim como vocês. E aí ele começa a levar esse filhinho junto com ele para fazer essas casinhas. E ele faz isto. Mas a pergunta que eu quero deixar agora, para que vocês me ajudem a responder ela no final: se este homem faz casinhas fantásticas e ele não precisa de ajuda, por que ele leva o seu filho? Essa resposta nós vamos ter no final desse sermão e eu vou dá-la já já para vocês. Agora, olhando para o texto santo que acabamos de ler, nós encontramos o nosso Senhor Jesus, nosso Salvador, numa determinada situação. O que se faz normalmente quando estamos cansados? Nós descansamos. É mais ou menos isso que está para acontecer aqui.
o Senhor Jesus, muito atarefado com seus discípulos, com seus apóstolos, ele procura um lugar. Ele procura um lugar para ficar a sós com os seus discípulos e descansar um pouco. Este sinal, este milagre que nós lemos, ele está registrado nos outros 3 evangelhos. E ele vai, nos outros evangelhos vai deixar isso muito bem claro, que o Senhor Jesus não tinha tempo para quase nada. E agora ele sobe até o monte a fim de descansar um pouco. Mas o Senhor Jesus estava muito famoso já, por causa dos milagres que ele fazia. As pessoas viam esses milagres, as pessoas observavam e muitos escutavam sobre os milagres que Jesus tinha feito e iam seguindo o Senhor Jesus. Olhem para o versículo 2 aqui. Seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. O Senhor Jesus recém tinha curado um paralítico que estava muitos anos à beira de um tanque para ser curado, e ele não era curado. E Jesus disse para ele: levanta, toma o teu leito e anda. As pessoas viram que o milagre aconteceu, então todos começaram a estar espertos. Olha só, este é um profeta, este faz milagres verdadeiros. Versículo 3 diz: então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ou seja, ele foi descansar um pouco, ele foi ficar um pouco a sós com seus discípulos. Agora, no versículo 4, o evangelista, o apóstolo João, nos dá uma informação muito importante. Ele diz assim: ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Por que essa informação era importante? É muito importante. Porque a Páscoa, esta festa, irmãos e crianças, era um momento muito significativo para aquele povo. Significava o momento que o Senhor Deus tirava aquele povo, em um tempo passado, tirava eles da escravidão do Egito, fazendo com que eles rumassem, caminhassem até uma nova terra que o próprio Deus tinha dado para eles. E uma das coisas muito interessantes que aconteceram durante esse período que eles saíram do Egito e foram para a nova terra, é que Deus, primeiro, cuidou deles de uma forma muito especial. E uma das formas que Deus cuidou, nós lemos aqui no culto já. Foi quando o Senhor fez chover do céu pão, o pão chamado maná. Durante 40 anos eles não passaram fome. Todas as manhãs eles tinham um pãozinho quentinho da parte de Deus para eles tomar o café da manhã deles. Eu quero dizer uma coisa antes de prosseguir, para que vocês entendam muito bem o que está acontecendo aqui. O apóstolo João, ele chama os milagres do Senhor Jesus de sinais. E o que são os sinais? Quer ver? Cada um de nós tem o seu sinal. Os adultos, nós os adultos, nós temos algo que chamamos de assinatura. A assinatura, a rubrica, é o nosso sinal. Quando nós deixamos a nossa rubrica num documento, ali, se alguém nos conhece e conhece a nossa assinatura, sabe que ali está o nosso sinal. Vocês, crianças, também têm o sinal de vocês. Qual será o sinal de vocês? Eu vou dizer um, que eu tenho quase certeza que todos vocês têm esse sinal. Sabe quando vocês brincam na casa de vocês? E vocês pegam os brinquedos de vocês e botam no chão, e a mãe e o pai dizem assim, ó, pode brincar, mas depois vocês têm que guardar. E vocês não guardam? Ali está o sinal de vocês. Vocês passaram por ali. O sinal não é um fim em si mesmo, mas ele diz alguma coisa. Ele aponta para alguém, ele aponta para uma obra, para algo que foi feito. Assim como vocês deixam um sinal de vocês, os adultos deixam um sinal nas assinaturas, que são as assinaturas, o Senhor Jesus também, ele deixou sinais. E aqui nós vamos começar a ver agora um sinal muito importante e muito lindo que o Senhor Jesus deixou para todo o seu povo e fez para aquelas pessoas que estavam ali seguindo ele e para nós também consecutivamente. Agora, o versículo 5 diz assim, então, Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Vamos imaginar esse cenário. O Senhor Jesus trabalhou muito com os discípulos. E aí ele procura um lugar alto para descansar, para ficar um pouquinho a sós. E agora o texto diz que ele ergue os seus olhos e vem vindo uma multidão. Imagina quando você está cansado e você quer descansar um pouco e tem uma outra atividade para você fazer. Você, então, levanta-se e vai até a atividade. O Senhor Jesus, olhando para aquela multidão,
E o texto vai nos dizer depois que só de homens eram 5.000, e nós precisamos somar crianças e mulheres a esses 5.000, então nós temos quase 20.000 pessoas, é muita gente seguindo o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, erguendo os olhos e vendo essa grande multidão, ele faz uma pergunta para Filipe. E a pergunta é: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Disse a Filipe. Por que Jesus faz essa pergunta? Quem é Jesus? E as crianças precisam saber desde cedo quem é Jesus. Jesus é Deus. Jesus é o Deus eterno, é o Verbo eterno, como diz o apóstolo João no começo deste livro. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e tudo se foi feito por meio dele, ou seja, por meio da sua palavra, por meio da sua obra. Jesus é Deus e se fez homem. Ao mesmo tempo que ele era Deus, ao mesmo tempo ele era homem. E aqui na primeira parte nós vemos o homem que se cansa e precisava descansar um pouco. E agora nós vemos ele olhando para essa multidão e fazendo uma pergunta como: o que nós vamos fazer agora? E agora? É tanta gente para comer, o que nós vamos fazer? A resposta a essa pergunta, por que Jesus fez a pergunta para Filipe, está aqui no versículo 6, e diz assim: mas isto dizia para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Eu quero que vocês imaginem comigo quando vocês estão viajando com o pai de vocês. Vocês estão indo para um lugar longe, você sabe o nome. Vocês estão no carro. Vocês não sabem como chegar lá. Mas vocês sabem que quem está dirigindo ali sabe o que fazer. Você sabe que o pai de vocês tem a informação necessária para que vocês cheguem até o destino de vocês. Assim é quando a gente anda com o Senhor Jesus. Às vezes, e quase sempre, nós não sabemos o que fazer e como fazer. E pode chegar uma circunstância, alguma circunstância da vida, em algum momento, que parece que nem Deus nos responde o que fazer. E agora? O que será feito? Mas a Escritura nos diz que isto aconteceu porque o Senhor Jesus estava experimentando ele, porque ele bem sabia o que estava para fazer. O versículo 7, respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Então, como bom calculista, ele já pensou: olha, Senhor Jesus, mesmo que nós tivéssemos 200 denários, ou seja, vamos entender mais ou menos assim, um denário era o pagamento de um dia inteiro de trabalho para um trabalhador. Imagine que você tenha uma mesada de R$50. É bastante. Imagine que ela é dividida por todos os dias desse mês. Cada dia representa esse denário, ou seja, você tem, vamos supor, um denário e pouquinho por dia, R$1 e pouquinho por dia. O Filipe está dizendo assim, mesmo que nós tivéssemos 200 dias de mesada, é isso que ele está dizendo, não seria suficiente para comprar comida, comprar pão para todas essas quase 20.000 pessoas. Mas olha que interessante o que acontece agora. Versículo 8, um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Olha a ideia que um deles teve. Mesmo tendo 200 denários, ou seja, muitas mesadas, não dava para comprar pão para eles. Mesmo que tivesse. Mas um deles tem uma ideia. Olha, tem um rapaz aí. Ele tem 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. Mas ele mesmo chega à conclusão, mas isso não dá para nada. Eu quero chamar a atenção de vocês agora, querida UCP. Uma vez que estamos comemorando os 51 anos de aniversário de vocês. É uma data muito especial. É muito importante essa data, é uma data de muita alegria que deve ser comemorada de uma forma muito alegre no nosso coração. Esse texto, que nos é traduzido aqui agora, esse versículo, o versículo 9, quando nós chegamos com esta ideia maravilhosa, aparentemente, desse discípulo, tendo a solução, ele diz assim, tem um rapaz aí. A nossa tradução traz por rapaz. Mas é bem possível que fosse uma criança ou alguém bem jovem.
Nós não podemos afirmar quantos anos tinha, mas com certeza era uma pessoa jovem, que estava ali com o seu lanche, e alguém vai lá, olha, ele tem alguma coisa para comer aqui. Ele tem, mas o que é isso? Mas ele tem. Talvez fosse alguém da UCP que estivesse lá, com o seu lanchinho. E Jesus ali, e trouxeram até Jesus, e Jesus olhando para aquilo, Jesus não questiona, o Senhor Jesus não debocha, o Senhor Jesus dá uma ordem, e essa ordem está no versículo 10. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000, 5.000 homens, mais crianças e mulheres. Quando falaram para Jesus que tinha alguém ali com um pouquinho de comida, com 5 pães e 2 peixinhos, o Senhor Jesus, de uma forma muito carinhosa, de uma forma muito humilde, ele não debocha, ele não despreza aquele pouquinho, ele simplesmente diz: façam todos assentarem-se, façam o povo assentar, porque agora é comigo. Então Jesus tomou os pães, e tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. O que o Senhor Jesus fez? Ele pegou aqueles pães, agradeceu a Deus, pegou os peixes, agradeceu a Deus e começou a distribuir. Como ele fez isso? Nós não sabemos, a não ser pelo fato de que o Senhor Jesus, ao passo que era homem, também era Deus. E ele pôde fazer este sinal. O texto é encerrado, meus queridos irmãos, dizendo que todos comeram. Ninguém ficou sem comer. E ainda sobrou 12 cestos cheios. A teologia liberal tenta negar esse milagre. Eles tentam dizer que o que aconteceu aqui não foi um milagre. O que aconteceu aqui, segundo os teólogos liberais, que são aqueles que não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, isso é um erro muito grave, porque a Bíblia é a palavra de Deus e assim nós cremos. Eles vão dizer que quando trouxeram aquele menino com apenas uns poucos pães e peixes até Jesus, todos estavam olhando que o menino deu o seu lanche. E todos, a partir daquele momento, ficaram com vergonha e começaram a puxar os seus lanches também. Então eles dizem que o milagre foi a partilha. Mas isso é um erro muito grave. Se vocês escutarem isso por aí, saibam que isso é mentira. Porque o que aconteceu aqui foi o Deus eterno, Jesus Cristo, que tem todo o poder nos céus e na terra, pegando pouco e transformando em muito para que todos fossem alimentados. Eu disse que cada um de nós tem um sinal, tem uma marca. Este sinal que o Senhor Jesus fez significa algumas coisas muito importantes que eu gostaria de fazer aplicação agora para os queridos. Muitas pessoas que seguiam Jesus, que procuravam Jesus, e ele mesmo vai reconhecer isso, lá no início, no capítulo 2, ele vai dizer tranquilamente, o próprio Jesus, capítulo 2, versículo 24, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos. Muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Muitos criam por causa dos sinais, mas muitos também seguiam Jesus somente por causa dos sinais. O Senhor Jesus, ele deu este alimento a este povo, porque ele se compadeceu desse povo. Era muita gente com fome. Mas nós precisamos compreender que o sinal de multiplicar pães e peixes não é um fim em si mesmo. Ou seja, a missão do Senhor Jesus ao vir à terra não era simplesmente dar de comer para as pessoas e dar de beber para as pessoas. Embora ele tenha dito agora nesse texto, no mesmo capítulo 6, no versículo 35, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão jamais terá fome. Ele chega a dizer também: eu sou a água viva. Quando o Senhor Jesus faz estes milagres, meus irmãos, estes milagres estão apontando para além dos próprios milagres. Muitas pessoas ficaram satisfeitas? Sim, muitas pessoas ficaram satisfeitas. E neste mesmo capítulo, depois que passa esse momento, o Senhor Jesus anda por sobre o mar, a partir do versículo 16, essa multidão continua seguindo Jesus, está no rastro dele.
Versículo 26, respondeu Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartaste. Jesus reconhece que aquela multidão era uma multidão também interesseira. O Senhor Jesus está dizendo, vocês estão atrás de mim só porque eu não deixo vocês com a barriga vazia, né? Mas o Senhor Jesus, mesmo sabendo que existiam muitas pessoas interesseiras, Ele dava de comer para eles. Mas o que o Senhor Jesus estava ensinando com este milagre, o que estava ali acontecendo na frente daquelas pessoas, era uma grande mensagem da parte de Deus, ou seja, todos nós, todos aqueles que nasceram de Adão, são pecadores, e têm necessidade do pão vivo que desceu do céu, e esse pão vivo é o Senhor Jesus Cristo. Talvez muitas pessoas continuem seguindo Jesus por causa das bênçãos que Ele pode dar, por causa das coisas boas que Ele faz, e Ele continua a fazer por toda a história, e Ele não nega nada a ninguém. Se for da sua vontade, Ele dá mesmo. Mas o principal, o mais importante que um homem, uma mulher e uma criança precisam saber, é que nós devemos seguir o Senhor Jesus, não pelas coisas simplesmente que Ele nos dá, mas por aquilo que Ele é para nós. E o que é o Senhor Jesus? Senão o alimento verdadeiro para as nossas almas, senão aquele único ser, a única pessoa que pode realmente nos completar. Meus queridos irmãos, parte dessas pessoas que estavam ali durante esse sinal, que comeram estes pães e peixes, eles não entenderam esse milagre. E eles ficaram tão eufóricos, eles ficaram tão centrados naquele milagre, que já queriam fazer Jesus o rei, queriam proclamar o rei. Ou seja, tiveram uma percepção errada de quem era o Senhor Jesus. Porque não era esta a sua vontade para aquele momento. Ele veio à terra para sofrer, para morrer pelos pecados do seu povo. E o seu reino não é deste mundo, Ele mesmo declarou isso. Uma pergunta que eu faço para a igreja: por que seguimos a Jesus? Por que estamos com a multidão seguindo o Senhor Jesus? Quem Ele é para nós? Ele é aquele que simplesmente satisfaz as nossas necessidades, ou Ele é aquele que é tudo para as nossas almas? Um outro ponto que eu quero destacar, e agora estou encerrando, é que este milagre é um milagre excepcional. É uma coisa incrível. Se nós começarmos a tentar descobrir como é que Jesus fez, nós não vamos chegar nunca numa resposta. Mas o fato é que Ele multiplicou pouco em muito e sobrou muito. Nós podemos, de alguma forma, nos colocar na posição deste jovem, deste rapaz, dessa criança, que estava ali com o seu pouquinho, e alguém pegou eles: olha, ele tem alguma coisa aqui. Esse aqui tem. Não é nada, mas ele tem. Nós podemos, e aqui eu deixo também o tema dessa mensagem. O tema dessa mensagem é: o que faremos com tão pouco que temos? Eu gostaria que você pensasse rapidamente consigo mesmo sobre o que você tem. O que você tem em suas mãos? Eu queria que você lembrasse que você tem dons e talentos. E agora que você sabe que você lembra que você tem dons e talentos, eu preciso que você lembre que quem deu esses dons e talentos para você foi o Senhor Jesus. A palavra do Senhor nos diz que uma pessoa não pode ter nada se do céu não lhe for dado. Se nós temos vida é porque do céu nos foi dado. Se nós temos alimento é porque do céu nos foi dado. Se nós temos alegria, o Senhor tem nos dado alegria. Se nós temos tribulações e angústias, como vimos aqui hoje pela manhã, no nosso culto matinal, o Senhor também tem provido essas tribulações para que possamos amadurecer. Se há circunstâncias na nossa vida que a gente não sabe o que fazer, assim como era uma grande multidão, e o próprio Senhor Jesus perguntou: e agora? Se às vezes a gente não sabe o que fazer, saiba que é o próprio Deus que tem determinado estas circunstâncias para que você amadureça na fé. Agora o ponto é, aquilo que você tem, por mais que você ache que seja insignificante, o que você vai fazer com isso? Você vai garantir os seus? Não, preciso garantir o meu, preciso comer aqui os meus pães e os meus peixinhos, porque eu preciso voltar para casa. Como alguém diria, né, saco vazio
não para em pé, então preciso cuidar do meu. Qual é a nossa atitude? Querido, que nós possamos ter um pouco da nobreza que nos é apresentado nesse rapaz. No Evangelho de João, o Evangelho de João é o único que apresenta essa pessoa, este jovem. Nos outros ele não está. E uma vez que nós cremos que a Escritura é divinamente inspirada, se este jovem rapaz da UCP estava ali e foi usado, as coisinhas que ele tinha foram colocadas nas mãos de Jesus, se ele está aqui registrado no texto sagrado, é porque Deus tem um propósito. Irmãos, o que faremos com tão pouco que temos? A resposta a Escritura nos dá. Se nós guardarmos para nós, não vai ser suficiente nem para nós mesmos. Mas se nós não reclamarmos e colocarmos aquilo que nós temos nas mãos daquele que fez os céus e a terra, porque uma vez que Jesus pega pães e peixes e multiplica para 20.000 pessoas, um pouquinho, nós achamos fabuloso. Nós não deveríamos achar tão fabuloso, porque este mesmo Senhor Jesus, lá no princípio, lá no livro de Gênesis, quando diz a Escritura, que no princípio criou Deus os céus e a terra, ele fez um milagre muito maior, o mesmo Senhor Jesus, porque lá ele está criando a partir do nada, aqui agora deram para ele 5 pães e 2 peixinhos. O mesmo Deus que criou os céus e a terra, pegou pão e peixe, multiplicou e deu para muitas pessoas comer. Alguém estava ali com um pouquinho e colocou nas mãos dele. O que nós faremos com o pouco que temos? Irmão, coloque tudo o que você tem nas mãos do Senhor Jesus, porque Ele pode multiplicar. Nós vimos na semana que passou, a semana retrasada, aqui na cidade de Suzano, algo muito triste que aconteceu. Todos viram a tragédia naquela escola. O que teria acontecido se alguém tivesse pregado para aqueles 2 jovens e eles tivessem se arrependido? Bem, irmãos, nós sabemos que nada acontece nessa terra se não for pela vontade absoluta decretiva do nosso Deus. Mas nós sabemos que assim como, de forma que o Senhor é soberano, Ele também nos deu responsabilidades. E uma das nossas responsabilidades é pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus, para que todos se arrependam. Talvez se alguém tivesse pregado para aqueles jovens, a história pudesse ter sido diferente. Nós não sabemos. Mas fica a lição para nós, que nós temos muito trabalho para fazer. Há muita gente com fome. E nós temos um pouquinho. Coloquemos nas mãos do nosso amado Senhor Jesus Cristo, porque Ele sabe o que fazer. E Ele pode fazer muito além das nossas forças. E é poderoso para fazer além do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Eu concluo com as palavras do apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 9, onde diz: porque nós somos cooperadores de Deus. Sabe por que aquele pai levou aquele filho para fazer a casinha? Não é porque o filho poderia ajudar ele, mas simplesmente porque ele queria o filho junto com ele. O Senhor Jesus poderia ter alimentado aquela multidão inteira, sem o rapaz, sem ninguém trazer nada para ele. Mas quis o Senhor que os homens cooperassem na sua obra. Talvez você não saiba fazer a casinha, mas a hora que o seu pai for fazer com você, ele terá prazer que você esteja junto com ele. Que possamos colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor, porque Ele é aquele que vai alimentar a multidão. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Senhor, graças te damos por Tua palavra santa. Obrigado, Senhor, pela verdade do Evangelho. Obrigado, Senhor Jesus, porque Tu é o pão vivo que desceu do céu e que alimenta, Senhor, a nossa alma de uma forma eterna. Que o Teu Santo Espírito agora, Senhor, aplique no nosso coração e mente a Tua palavra, para que possamos ter, Senhor, sempre uma atitude de humildade e de gratidão, Senhor, e jamais de ganância, de egoísmo com o pouco que temos, porque tudo que temos o Senhor tem nos dado. Senhor Jesus, que possamos ser obedientes para ver sempre o Senhor operando grandes milagres, para ver pessoas sendo saciadas em sua fome e sua sede de Ti mesmo. Essa é a nossa oração em nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, irmãos.